Bom dia, que todos vocês estejam repletos da presença de Deus nesta semana que nós tiramos para fazer esse tempo de oração, a Semana Santa, tempo tão especial que Deus nos concede. Vou ler com você 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 em diante, um texto precioso do Novo Testamento que fala sobre o resgate de Jesus para com os seus filhos e filhas, discípulos que estão sempre andando com Ele e crendo na sua poderosa obra. Diz assim a Bíblia: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. É baseado nesse texto que nós vamos fazer a devocional de hoje. Redimidos pelo Cordeiro Precioso. Olha que coisa maravilhosa. A carta de 1 Pedro é uma rica fonte de ensinamento sobre a redenção em Jesus Cristo, especialmente na seção de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o 21, que nós lemos. Ele fala para os crentes sobre a sua libertação da vã maneira de viver, adquirida não com coisas que passam, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. E diz assim o texto que nós lemos: como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse trecho está muito ligado à celebração da Páscoa, que é o pano de fundo da nossa fé, da redenção que nós temos. A Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, é marcada pelo sacrifício de um cordeiro sem defeito. O sangue do cordeiro ele era aplicado nos umbrais das casas dos israelitas, protegendo-os do anjo da morte. Esta imagem do cordeiro é um tipo de prefiguração de Cristo, que o apóstolo Pedro agora ele aplica a Jesus, chamando de nossa Páscoa, e apontava para a libertação mais ampla e profunda trazida por Jesus. Jesus ele é o cumprimento da ordem do Cordeiro Pascal. A sua morte é o sacrifício final e completo que redime os crentes do pecado. E com a morte de Jesus, a Páscoa adquire um novo significado. Não mais apenas a libertação da escravidão física, mas a redenção do pecado e a promessa da vida eterna que Deus veio trazer para nós. O apóstolo Pedro destaca que essa salvação estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo, o que foi manifestado então nos últimos tempos para o nosso benefício. Os crentes, por meio de Cristo, creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança dos crentes, eles estão em Cristo, no Senhor. E na celebração da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, os cristãos comemoram não só a libertação do Egito, mas a redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós nos lembramos na ceia do Senhor, que é uma celebração da proclamação da morte redentora de Cristo até que Ele venha. Portanto, quando a gente se aproxima da Páscoa, somos convidados a refletir sobre o imenso preço pago por nossa redenção e a reorientar as nossas vidas e, em resposta a essa maravilhosa graça, vivendo em temor reverente e com muita alegria que transcende a todas as circunstâncias. Pois nossa esperança, meus queridos irmãos e irmãs,
ela está firmemente ancorada na obra consumada do Cordeiro precioso que Deus providenciou, sem defeito, sem mácula, um lindo Cordeiro, mas que foi sacrificado por causa das nossas vidas. Na aplicação prática aqui desta verdade, os cristãos são chamados a viverem de maneira que honrem o sacrifício do Cordeiro precioso. Isso significa rejeitar a antiga maneira de viver, que estávamos no pecado, para que isso nos escravizava, sempre nos deixava infelizes, e viver agora uma vida marcada pela santidade, obediência e amor fraterno. E essa lembrança constante da redenção que Jesus Cristo veio nos trazer pode transformar a nossa maneira de viver. Como nos relacionamos com os outros, como encaramos as dificuldades da vida, como mantermos a esperança. Afinal, é no Salmo que nós encontramos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi estava mostrando isso bem certinho para a morte e ressurreição. Que Deus te abençoe ricamente e lembre-se sempre de que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar. E agora podemos viver uma vida vitoriosa debaixo da ressurreição do Senhor. Grande abraço, que Deus te abençoe ricamente.